Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto bem polêmico que tem dividido muitas igrejas ao longo dos anos, que é a Trindade. Esse termo não está na Bíblia e foi usado mais ou menos a partir do 1º século depois de Cristo, mas formalizado lá pelo 4º século. E trata-se de uma tentativa de explicar a natureza plural de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nosso conhecimento é limitado e tentar explicar a natureza complexa de Deus é uma tarefa quase impossível para a gente. Mas a Bíblia dá algumas pistas, e inclusive uma das mais famosas está em Mateus 28:19, que ele fala: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também temos em 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, muita gente acusa a igreja de adorar 3 deuses, né? Principalmente aqueles que são de religiões que se dizem monoteístas e dizem que o cristianismo não é, como os muçulmanos e os judeus. Numa tentativa de descreditar tanto a Bíblia quanto a divindade de Jesus Cristo, algumas pessoas me perguntavam: como é que pode um Deus que é espírito e onisciente andar entre Adão e Eva ou vir para a terra e lutar contra Jacó? E como é que pode, se Jesus era Deus mesmo, como é que ele orou para ele mesmo no Getsemane? E essas perguntas têm algumas bases, sim. A gente pode ver em João 4:24, onde Jesus diz que Deus é espírito. Quando ele fala Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E também em Lucas 24:39, quando Jesus meio que explica que o espírito não tem carne ou ossos, quando ele aparece depois de ressurreto e diz: vejam, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. E também em Números 23:49, a gente vê que Deus não é um homem, está escrito lá: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, como é que a gente explica isso? Eu acredito que a Trindade ajuda a explicar tais coisas. Em primeiro lugar, nós não adoramos a 3 deuses, e sim a um só. No breve catecismo de Westminster, que foi formado em 1643, em Londres, por pessoas que queriam retornar às raízes da fé verdadeira e descartar heresias que estavam surgindo naquela época, eles definiram que há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Ou seja, a Trindade é um Deus existindo em 3 pessoas e não 3 deuses, como eles estão falando. São 3 pessoas coexistentes e coeternas que são Deus. Não é também um Deus que de vez em quando é o Filho, de vez em quando é o Espírito Santo. A gente vai ver mais pra frente que é bem claro que um é diferente do outro. Presta atenção nessa citação. O mistério da palavra Yahvé existem 3 passos, cada um existindo por si mesmo. Mesmo assim, eles são um, e tão unidos que um não pode ser separado do outro. O mesmo um, antigo e sagrado, aparece como 3 cabeças dentro de uma, e ele é a cabeça, elevada 3 vezes. O um, antigo e sagrado, descrito como 3, e também as outras luzes que são emanadas de sua fonte, estão inclusas nos 3. Essa é uma tradução livre de uma citação de um dos mais prestigiados livros do misticismo rabínico, o livro judaico Zohar, sobre Haraz de Shoshá. Provavelmente falei isso errado, mas significa o mistério dos 3, que é sobre a natureza de Deus e suas 3 dimensões ou pessoas. Ou seja, a natureza plural de Deus também está no judaísmo, mas não é divulgada. Isso é baseado na Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento. Isso eu tirei do Ministério One for Israel. Eu vou deixar o link do vídeo deles aqui na descrição do vídeo. Ainda falando sobre o judaísmo, né, no próprio versículo que eles utilizam para falar que Deus é um, o Shema Israel, que está em Deuteronômio 6:4, a palavra Senhor ou Deus aparece 3 vezes. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E também em Gênesis 1:1, nós lemos: no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus, na verdade, está escrita em hebraico Elohim, que é uma palavra plural.
E o verbo criou está no singular. Já outras pessoas afirmam que Deus estava falando com anjos. Mas isso é facilmente rebatido nos versículos de Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E continua em Gênesis 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Claramente aqui ele não se referia aos anjos também. Em todos esses versículos, o plural nós e os verbos no plural denotam a característica plural de Deus. Agora preste atenção nesses versículos onde o Filho está falando e faz referência ao Pai e ao Espírito. Em Isaías 48:16 a gente lê: aproximem-se de mim, isso é Deus falando, tá? Aproximem-se de mim e escutem. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora, o soberano, o Senhor, me enviou com seu Espírito. Então Deus enviou Deus com seu Espírito. E em Isaías 61:1 temos: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Isso é Deus falando também. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E para confirmar isso, depois a gente vem no Novo Testamento que Jesus leu exatamente essa passagem quando estava na Galileia, numa sinagoga. E em Lucas 4:21 ele diz: hoje se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir. Então ele aí afirma que ele era o Filho. É importante notar também que as pessoas da Trindade são distintas. Em Mateus 3, de 16 a 17, lemos: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E em João 14:16 lemos: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aqui alguns dizem, né? Na verdade esse versículo se referia a Mohammed, o conselheiro, né? Mas no versículo seguinte a gente tem a explicação de quem é esse conselheiro. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, eles já conheciam o Espírito, ele já habitava entre eles, mas não neles. E ele estaria neles depois que Jesus fosse para os céus. E é meio improvável que um conselheiro que estaria neles para sempre fosse um profeta, né? No Novo Testamento, Deus é geralmente referido como Pai, mas Jesus também era Deus. E como é que a gente sabe isso? Vamos ver João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Também em Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Em Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Jesus confirmou sua divindade quando ele respondeu, quando estava sendo interrogado por seu acusador, quando ele perguntou: és tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Ele respondeu em Marcos 14:62, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. É um destaque para esse termo eu sou, que é exatamente o termo que Deus utilizou quando foi explicar quem ele era para Moisés. Em Êxodo 3:14, então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E você deve dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Jesus também confirmou sua divindade ao se deixar ser adorado pelo cego que havia curado. Em João 9, de 35 a 38, lemos: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Anjos não se deixavam ser adorados por homens, por exemplo. Quando um anjo estava revelando o fim dos tempos para João em Apocalipse, aconteceu o seguinte, em Apocalipse 19:10. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você
e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E de forma semelhante, apóstolos como Paulo, quando as pessoas vinham querendo adorar ele rasgava as vestes e falava: não me adorem, eu sou um servo como vocês. Mas Jesus não condenou o cego, muito pelo contrário, ele deixou que o adorasse. E ainda disse em João 12:45, quem me vê, vê aquele que me enviou. E em Apocalipse 1:17-18, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Mas por que então as pessoas me perguntavam por que Jesus simplesmente não disse que era Deus? A resposta disso a gente tem em João 8:54. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Se glorificar seria um ato egoísta que realmente não condiz com o caráter de Deus. E o Espírito Santo também é Deus, né? Em Mateus 12:31, Jesus diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Em Atos 5:3 e 4 a gente tem: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu ao homem, mas sim a Deus. A gente também vê na Trindade algum tipo de hierarquia, onde o Espírito glorifica ao Filho, como a gente vê em João 16:13 e 14, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E também o Filho obedece ao Pai, né? Como a gente vê em Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ao mesmo tempo que o Espírito responde ao Filho e o Filho responde ao Pai, o Pai glorifica o Filho e o Filho respeita e glorifica o Espírito. Então é um relacionamento nivelado em termos de glória e poder. As pessoas da Trindade também têm diferentes papéis, né? O Pai é a fonte e a causa da criação do universo, das revelações divinas e da salvação. O Filho é o agente por meio do qual todos os trabalhos de Deus foram feitos. Como podemos ver em 1 Coríntios 8:6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e por quem nós vivemos, e um só Senhor, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E o Pai faz todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Em Efésios 3:5, lemos: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O Espírito é também o conselheiro de Deus que esteve com os profetas e agora está em nós. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais desse conceito que é extremamente complexo. Mas resumindo, basicamente, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Deus é três em indivíduos, em individualidade, mas é um em essência. É complexo, mas esse é o conceito da Trindade. Espero que tenha ajudado. Obrigada e que Deus os abençoe.